Vamos que vamos entender aí. Bom, dreno retirado, a expectativa de alta da UTI e, como disse o médico, Lula falando pelos cotovelos. Josias, melhorou já a comunicação? Ontem você fez uma crítica aqui falando sobre essa questão da comunicação. Já deu algum avanço ou não nessa comunicação sobre o estado de saúde do presidente Lula? Não, quer me parecer que a essa altura, Fabiola, ninguém mais tem dúvida de que o presidente está muito bem, né? Está se recuperando adequadamente. E a principal evidência de que o Lula está bem é a teatralidade que está envolvendo a hospitalização dele. A passagem de políticos por hospitais sempre tem um quê de teatro, né? Mas o Lula está exagerando no espetáculo, né? Ele criou uma espécie de UTI produtiva, que é um novo e revolucionário modelo de internação hospitalar. Nesse modelo, um presidente submetido a cuidados intensivos sanciona leis, edita decreto, orienta ministros, e faz tudo isso entre uma cirurgia para drenar um coágulo no cérebro e uma embolização de artéria para tentar evitar novos sangramentos, né? Na quarta-feira, o Lula ainda estava com o dreno enfiado na cabeça, se preparava para o procedimento endovascular que foi realizado na quinta, e ele assinou digitalmente dois atos de governo, né? Uma lei, a nova lei que cria o mercado regulado de carbono e um decreto sobre um comitê interministerial para transformação digital. E aí vem o Alexandre Padilha, o ministro Alexandre Padilha, coordenador político da presidência, e diz: tudo aquilo que tem a prazo para sanção, ele está assinando. Então, o presidente está a mil, né? O Lula ainda teve tempo de disparar duas videochamadas, aliás, mais de duas, para o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, falou uma vez com ele, duas vezes com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, né? Ele estava super animado, disse o Alckmin. O Rui Costa disse que o Lula está sempre muito focado, animado, pedindo atualização do dia a dia, perguntando sobre como está se encaminhando a pauta do governo no Congresso. Então, sempre que um presidente adoece, surgem esses áulicos para informar que nada de anormal aconteceu. eh, no momento seguinte, espalha-se que o problema é leve, na sequência, anunciam-se as agendas e reuniões internas, mas esse tipo de despacho em unidade de terapia intensiva, isso é coisa que nunca antes se viu na história do país. Então, o Brasil descobriu, Fabiola, que é presidido por um super-homem da terceira idade, e essa espetacularização política da internação mostra que o Lula está muito bem, está passando bem e está utilizando politicamente a sua própria internação. É um bom sinal, está bem o presidente. E aí, Thales, como é que você vê aí essa recuperação do presidente Lula, a forma como a comunicação vem acontecendo, né? Ontem mesmo teve ali à tarde, né? Se falou muito sobre isso. A própria Adriana Negreiros participou também conosco aqui, ela que é a jornalista que está coordenando, de certa maneira, o podcast da Janja com as investigações jornalísticas a respeito disso. E ela falou sobre a disputa que aconteceu ali entre a primeira-dama e a Secretaria de Comunicação, né? E que a Janja tem atuado nesses bastidores em relação à comunicação. Você acha que já está ok? A comunicação ainda tem que melhorar, hein, Thales? A comunicação tem que melhorar. Agora, o que me espanta um pouco é que, se eu não me engano, os médicos não deixaram o Lula levar o celular dele, por alguma razão, para ele não ficar falando demais. A Janja está com o celular. Tudo bem. Eu, com 40 anos de casado, até entendo que a esposa do presidente mande mais na situação em torno dele do que médico, do que ministro, do que tudo isso. Eu até entendo, porque aqui em casa também sou meio comandado. Agora, é, tem que tomar cuidado, porque tem uma doença séria e médicos que recomendaram que não usasse, que não levasse telefone celular. Ela está levando. Não sei se isso aí está feito. Ah, não, tá bem. Você vai ser a telefonista, então, do presidente, você filtra o que ele pode receber, o que ele não pode receber. Mas
uma situação de mistura das coisas. Aí a Janja também dá notícia sobre a situação do Lula nas redes sociais. Olha, hoje ele acordou bem, está ótimo, está melhor, logo, logo vai voltar para Brasília, vai estar no Palácio, não sei o quê. Quer dizer, está um pouco exagerado. E isso cria problemas. O ministro da Comunicação já estava claudicante. Com a primeira-dama em cima dele, dizendo: olha, quem manda sou eu, fica mais difícil para ele ter autoridade. Eu defendo que ministro tem que ter autoridade. O chefe tem que descentralizar e os ministros têm que ter autoridade. O caso do ministro da Comunicação, evidentemente, a presença ostensiva da primeira-dama o tempo inteiro, inclusive decidindo o que deve ou o que não deve ser, ninguém na comunicação está autorizado a falar nada, nada. A ordem, segundo o próprio ministro, é que só os médicos possam falar, mas não é isso que está ocorrendo. São os médicos e a Janja. Ou seja, quem não pode falar é a área de comunicação. Ó, tem